noite. Começa agora o programa Silvana Rezende. E você sabe, esse programa é para você. É para te auxiliar a ter sucesso na sua vida profissional, a ter sucesso na sua empresa, a ter sucesso e ser feliz. É para isso que a cada semana a gente está aqui falando do mundo corporativo, de todos os problemas, as dificuldades, os desafios do mundo corporativo no Brasil. E nós estamos ao vivo aqui da TV Mais Ribeirão Preto. Nós estamos também ao vivo para o mundo através da internet. É só entrar lá, tvmaisribeirão.com.br. E nós também seremos retransmitidos pelo canal. Todos os canais da ACESP em todo o estado de São Paulo, inclusive pelo canal da TV aberta na capital de São Paulo. E nós vamos começar hoje com um assunto desafiador, né? Sempre a gente fala como é que é manter uma empresa, nós estaremos sempre entrando em alguma empresa e mostrando o que é que tem nessa empresa, quais as profissões. E hoje, gente, nós vamos falar de uma empresa que é um centro universitário. Como é que é isso? Como é que funciona lá dentro? Quais as profissões que tem lá dentro? E, justamente, para falar desta empresa, nós estamos aqui no nosso programa hoje com o superintendente de um centro universitário de Ribeirão Preto, no caso o Moura Lacerda, que é o Glauco Cortez. Boa noite, Glauco. É um prazer ter você aqui no nosso programa. E, como a gente já colocou, nós estamos aí com o objetivo de falar a língua das empresas, né? Mostrar geralmente como que elas funcionam, porque as pessoas muitas vezes pensam assim, passam à frente, queria muito trabalhar nesse lugar, mas será que eu posso? Será que o curso que eu fiz, ou será que a profissão que eu escolher, eu vou poder trabalhar aí dentro, né? E muitas pessoas pensam, numa universidade, por exemplo, né? Vai ser todo mundo professor, ou a grande maioria, né? Começando, hoje se administra também uma universidade, um centro universitário, como se administra uma empresa? Boa noite, Silvana. O ponto é exatamente esse que você colocou. Para se ter sucesso num processo de administração, uma instituição de ensino tem que ser administrada como se fosse uma empresa. Ela tem os seus diretores, não somente acadêmicos, mas administrativos que tomam conta de toda a estrutura administrativa da instituição. Fora isso, eu posso dizer para vocês que mais ou menos metade dos funcionários que existem nessas instituições de ensino não são docentes. São funcionários que são utilizados para manter esta máquina funcionando. E aí nós vamos ter das mais diferentes profissões. Ok, nós vamos guardar essa informação aqui porque a gente vai assistir primeiro uma matéria que nós fizemos justamente no centro universitário. Vamos assistir. Uma área de 46 alqueires. Isso mesmo, uma fazenda, com árvores, animais e sossego. Tudo isso a apenas 15 minutos do centro de Ribeirão Preto. É uma das poucas reservas que resistem na cidade grande. Um lugar ideal para estudar? Isso mesmo. Aqui é um dos 3 campi de um centro universitário que oferece mais de 50 cursos entre graduação e pós-graduação. Para dar conta de cerca de 5.000 alunos, 280 professores estão de prontidão. Mas para quem acha que em escola só tem professor, o interessante foi constatar que o número de funcionários é praticamente igual ao de docentes. São 250 funcionários diretos, isso sem contar os terceirizados. É gente na recepção, na biblioteca, na secretaria, no ambulatório. Aqui não é hospital, mas também emprega enfermeiro. Quando eu estava cursando, eu pensava em trabalhar em laboratório, hospital ou até mesmo consultório, colégio não. A sua função aqui, então, é estar atendendo funcionários e alunos? Isso, toda a instituição, a partir dos pequenos, né, do colégio e até a faculdade, funcionários, engloba todos eles. Entre trabalhar aqui e trabalhar no hospital, qual que é a tua opção? Aqui no colégio, certeza. E quem é da área de tecnologia da informação também pode trabalhar aqui. Um profissional de TI na instituição exerce diversas tarefas, como, por exemplo, dar manutenção em computadores,
auxiliar alunos e professores na demanda de informática que nós temos, tá? E também fazer a gestão de toda a parte administrativa dos sistemas e banco de dados. Isso envolve acompanhamento de processos, análise e implantação de projetos de redes e dentre outras funções de melhoria dos sistemas. Qual que é a formação que precisa ter um profissional para justamente conseguir dar conta dessas funções? A formação necessária é sempre ramificada em 3 grandes áreas, né? A parte técnica, que cuida de computadores e faz as devidas manutenções, os analistas de infraestrutura e redes, tá? E a parte de sistemas. Ambos requerem uma faculdade, né? Um nível superior, graduado na área de tecnologia. Outro profissional que tem lugar num centro universitário é o advogado. Mas o que ele faz aqui? Nós aqui na instituição, como em qualquer outra universidade, os profissionais de direito eles estão na universidade, tanto pela docência, onde nós somos escalados em disciplinas da nossa área, né, de atuação, para podermos estar em sala de aula. E alguns professores são contratados em tempo integral pela universidade para que nós possamos dar assessoria tanto para a universidade em assuntos jurídicos que sejam necessários e também para que nós possamos coordenar os núcleos de prática jurídica, que é uma disciplina que está na grade curricular conforme a determinação do MEC. Muitas empresas, por exemplo, optam por contratar agências de publicidade. Mas aqui o profissional com experiência na área também tem seu lugar. Eu, como profissional de comunicação, auxilio a diretoria nas decisões estratégicas das ações que a gente faz de marketing e comunicação da instituição universitária. Quem está estudando também pode trabalhar. Aprende na sala de aula e pratica no estágio. Eu acho que desde pequeno já viu que eu já tinha um dom, né, de mexer com bichos, essas coisas. Como é que é essa experiência de lidar aqui com os animais? É boa. Eu sempre tive contato com os bichos, desde pequeno, de criança. Eu gosto. Outro local para praticar é o hospital veterinário, que emprega técnicos, enfermeiros e médicos. Quando é que você descobriu que realmente queria fazer medicina veterinária? Olha, eu acho que desde criança. Eu já nasci com os meus animais, sempre tive paixão, aquela coisa de cuidar, de brincar. Assim, tentei outra profissão, não me adaptei. Eu falei, não, é realmente veterinária. E eu fiz assim, entrei na faculdade já com a mente aberta, sabendo que era realmente aquilo. E foi muito melhor, porque a gente pega firme, né? Hoje aqui, tem alguma mão de obra, algum profissional que está fazendo falta no mercado? Olha, a gente percebe que enfermeiro veterinário é muito difícil encontrar. Mesmo quando eu tenho, assim, já teve aqui saiu, a gente precisou pesquisar, entrevista, ninguém aparece, são pessoas que não têm qualificação. Então é isso que está faltando no mercado. Olha, nós vimos aí lá no centro universitário, né, e na matéria agora, quantos profissionais diferentes de professores, né? Nós vimos profissional da área de TI, nós vimos profissional médico, veterinário no caso, nós vimos aí advogado, comunicação, não é? Mas enfermeiro também, né? Mas quais profissionais, além de professores, que vocês têm, né, e abrigam dentro da universidade? Silvana, nós poderíamos dividir esses profissionais em 3 grandes grupos. Nós temos os profissionais que nos auxiliam na manutenção. Então nós temos jardineiros, encanador, pintor, eletricista, pedreiro. Serviços grandes são terceirizados, mas aquela manutenção do dia a dia emergencial, nós precisamos ter um grupo de mão de obra escalado para fazer essa manutenção. Isso, na verdade, o importante é que a gente foi até uma escola, até um centro universitário, mas é uma realidade em todas as escolas, né? Todo mundo acaba tendo ou procurando ter alguém de manutenção também. Sim, né? Pode mudar um pouco a situação específica de uma instituição para outra, mas de maneira geral você vai encontrar a mesma estrutura. Obras de porte maior são terceirizadas, mas essa manutenção do dia a dia, troca de lâmpadas, conserto de tomadas, até de alguns equipamentos, esses os nossos funcionários fazem. Marceneiros, serralheiros, manutenção das carteiras, tudo isso. Depois nós teríamos um segundo grupo, que nós já teríamos alguns técnicos. Você mostrou uma técnica de enfermagem, o nosso coordenador de TI falou sobre técnicos de laboratório que dão suporte aos alunos e aos professores. Sem esses, o laboratório não funciona. O professor vai chegar lá, está tudo pronto para a aula dele.
Então esse técnico é o responsável por deixar tudo pronto, as máquinas ligadas, os equipamentos todos funcionando, todos os softwares necessários instalados, prontinhos, registrados, para não termos problema. E aí nós temos, por exemplo, no hospital, técnico em radiologia, que é um técnico mais específico. Nos laboratórios, nós temos técnicos de laboratório, para laboratórios de química, laboratórios de física, ou laboratórios da agronomia, da medicina veterinária. Alguns laboratórios têm técnicos específicos. Então nós temos um segundo grupo, na parte técnica. E depois nós temos os profissionais um pouco mais qualificados, que são aqueles de curso superior. Você mostrou, nós temos um grupo de comunicação social em publicidade e propaganda, que hoje nos auxilia em tomar algumas decisões. Tipo, é impossível estarmos afastados das redes sociais. Então eles fazem não o monitoramento somente das redes sociais, mas abastece tudo aquilo que nós fazemos para as nossas redes sociais, para que as pessoas tenham oportunidade de visualizar isso. Então acaba tendo aí um grupo ligado também ao jornalismo, né? Empregando pessoas e empregando jornalistas. Jornalistas, toda a parte, a gente fala comunicação social, né? Todo esse público de comunicação social, nós temos uma equipe que faz esse monitoramento, nos auxilia. Uma outra parte são os analistas de sistema, porque para tudo isso funcionar, grande parte das atividades dos alunos, ela é feita fora da sala também. Eles gostam de acessar o sistema, procurar suas notas, ver o que foi lançado. Nós precisamos de um suporte de tecnologia de informação muito grande. Então nós temos analistas trabalhando com isso. E é um profissional que hoje está presente na maioria das empresas, né? E é difícil encontrar? Exatamente esse ponto que eu ia tocar. É um dos profissionais mais difíceis de serem encontrados por causa do perfil. Porque você precisa... Que é o profissional ligado à TI, tecnologia da informação. Isso, específico, por exemplo, em rede. Nós temos uma rede muito grande funcionando dentro da instituição. E às vezes você não acha um profissional que tenha qualificação em rede. Ele fez um curso, mas fazer o curso é uma coisa. E estar qualificado para fazer aquilo é uma coisa um pouquinho diferente. Ele não tem estágio, você coloca a pessoa para trabalhar nisso e não tem produção aquilo. E isso não pode parar, porque se a rede nossa parar, os alunos vão parar, os outros funcionários vão parar, os professores vão parar, a instituição para por completo. Tá. Agora, nível salarial. De quanto a quanto, em média, né, a gente está falando aqui para o interior de São Paulo, mas a gente aqui ao vivo agora, mas a internet está pegando o mundo todo, nós queremos saber no Brasil, em média, quanto que se paga, né, numa instituição, no caso universitária, de quanto a quanto que podem variar os salários. Devido a essa diversidade que eu falei para você de mão de obra e de formação que nós temos, existem salários na faixa de R$900, os mais baixos, entre R$900 e R$1.000, e salários chegando aí até R$8.000, R$9.000, dependendo da qualificação. Tá, no caso dos funcionários. Isso, no caso dos funcionários. Nós estamos falando só de funcionários. Tá. Não toquei no assunto de professores. De professores. Aí os professores depende da sua qualificação, Isso. depende da quantidade de títulos que tem também. Porque professor a gente tem um plano de carreira. Tendo um plano de carreira, nós temos professores que são especialistas, professores com mestrado, professores com doutorado, professores que têm 20 anos de casa, que têm uma progressão na carreira. Então, os salários são diferentes desses que eu comentei com você. E dos executivos também, né? Os executivos também ultrapassam os R$8.000. Ultrapassam. Quer dizer, muitos executivos, no caso, instituições financeiras, aí mais ou menos em média quanto no Brasil? De 12 a 15, um salário médio. Né? Médio. Mas pode também, sim, assim, dependendo do número de alunos, dependendo do tamanho. Isso, depende muito do porte. Né? Se nós fizermos uma média ponderada, essa média ponderada chega próxima a R$18.000. Entre porte, número de alunos, número de unidades que tem, porque quando está tudo concentrado num local só é muito fácil de administrar. Quando você tem vários campos, já fica diferente você administrar. Glauco, muito obrigada pela entrevista, pelas suas informações aqui. Acredito que possa ter ajudado você que está aí pensando, né? Não quer sair da escola? Você pode não parar de estudar, não é isso? E continuar trabalhando lá dentro, não é? Isso. É só ser um bom aluno também, né, Glauco? Muito obrigada mesmo. Olha, gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, eu quero te deixar aqui que nós teremos vagas de emprego no próximo bloco e também vamos falar da profissão de pedagogo. Não perca, hein? Muita história
pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. E nós voltamos aqui ao programa Silvana Rezende e agora nós vamos falar de uma profissão. A gente sempre diz que a gente quer esclarecer e ajudar a quem está procurando uma profissão, a quem está em dúvida, e olha como tem gente em dúvida, como é difícil escolher a profissão. Isso faz com que os jovens fiquem perdidos, fiquem nervosos, fiquem ansiosos e faz também com que a família inteira sofra nesse momento, né? Então hoje nós recebemos várias ligações pedindo que a gente falasse sobre pedagogia e por isso a gente tem uma lista de profissões para a gente estar fazendo, tá? E se você também quiser conhecer, quiser saber mais um pouco sobre alguma profissão, entre em contato com a gente, mande um e-mail para a gente, que a gente vai estar aqui falando da profissão e hoje vamos falar sobre pedagogia, ok? E se você está aí, tiver alguma dúvida, entre em contato. 16 21 11 21 33. Fazer pergunta aqui para nossas entrevistadas. Hoje nós estamos com a Cristina Pedroso, que é coordenadora do curso de Pedagogia da USP, de Ribeirão Preto. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. E também a Érica Natasha, que é educadora e fez pedagogia. Não é isso? Boa noite também, seja bem-vinda. Fala pra gente, curso Pedagogia. Quem faz pedagogia pode ser pedagogo, é claro. Mas o pedagogo faz o quê? Bom, Silvana, o pedagogo, o curso de pedagogia, tem um amplo campo de atuação profissional, né? Então, o pedagogo é predominantemente um professor, né? Então, o curso, de acordo com a legislação atual, as diretrizes do curso de pedagogia, ele é um professor. Mas o campo de atuação é muito mais amplo do que só a docência, do que só a atuação como professor. Mas então, o professor, no caso, ele fez, então, no caso, o ensino médio, não é isso? Faz a faculdade de pedagogia, são 4 anos. São 4 anos. Professor, mas ele pode ser professor de que ano até que ano? De que série até que série? Então, esse profissional formado pelo curso de pedagogia, ele está habilitado para trabalhar da educação infantil, né, desde a creche, ao 5º ano do ensino fundamental, Fundamental 1, como professor. Mas, além disso, ele pode assumir... Que era a 4ª série antes, Isso, não é que era isso? a 4ª série antes. Tá. Né? E essa formação, ela também, anteriormente, ela era oferecida pelos cursos de magistério em nível médio. Existia essa formação, que formava o professor também para o nível médio. A legislação avançou nesse sentido e hoje tem a obrigatoriedade de que o professor seja formado em nível superior. Então, a formação para o professor atuar também na educação infantil e ensino fundamental hoje ocorre em nível superior, que é o curso de pedagogia. Então, exige-se hoje, né, quem está dando aula, parece que teve um tempo para todo mundo, para quem não tinha o curso, fazer, não é isso? Já passou esse prazo? Isso, já está. Então, hoje, no limite desse prazo. Já estamos no limite do prazo. Então, quem hoje
vai dar aula, ou quer dar aula até o 5º ano, tem que ter a faculdade de pedagogia. Isso. Além dessa etapa, né, desse nível de ensino, educação infantil e ensino fundamental 1 até o 5º ano, esse profissional também pode ser o gestor, que é o caso, o nosso curso tem a ênfase em formar o professor e o gestor, por exemplo, que vai ser o coordenador ou o diretor de instituições de ensino públicas e privadas, da educação infantil aí até o ensino médio. Aí ele pode atuar como gestor em escolas que tenham também o ensino médio. Mas também há essa exigência, ou seja, para ser coordenador, para ser diretor, tem que ter feito pedagogia? Sim. Tá, então aí no caso diretor e gestor é mais amplo. Isso. Ele pode ser de 5º ano e também de ensino médio. Pode assumir a coordenação e a gestão de escolas de Fundamental 2 ou ensino médio, né? Além desse campo, o pedagogo vai atuar também, pode atuar também na educação de jovens e adultos, que é a EJA, né? Tá. E além disso, nós temos ainda um campo relacionado a outras modalidades de ensino, como, por exemplo, a educação à distância, né? A educação especial, né? A educação no campo. Mas no caso, só para quem é até o 5º ano. Sim, como professor, sim. Como professor, né? sim. Como a não professor, ser que ele esteja em outra função nesse processo. Isso, em outra função nesse processo, né? Por exemplo, quando eu falo em educação à distância, ele pode atuar no âmbito da elaboração de material didático, né? Na própria elaboração de programas de ensino, em projetos pedagógicos de curso, né? Não como docente, mas ele pode atuar em outras modalidades, níveis e modalidades de ensino, não como professor. Tá. Né? Então, o campo de atuação é bastante amplo. Né? Posso falar ainda mais um pouquinho do campo? Claro, ainda claro, não esgotou, claro. Né? Então, nós estamos falando aqui especificamente relacionado à escola, né? Mas o pedagogo também tem uma atuação para além da escola. Ela é o centro, porque a docência é o centro da formação, né? E a escola é um espaço importante para a atuação do professor. Mas não se esgota nesse espaço, né? Então, além da escola também, o pedagogo pode atuar na área de editoração, né, na preparação de material didático, avaliação, implementação de programas, também na questão de bibliotecas, né, de editoras, bibliotecas. Mas não como bibliotecário. Não. Aí é uma outra profissão, Isso, é uma outra atuação que ele vai compor, né, numa equipe, com a parte do conhecimento mais específico da pedagogia, que é bastante importante, mesmo no âmbito de editora, de biblioteca, na área de publicidade, voltada para a questão do público infantil, né? Também na questão da empresa, da indústria, na questão de RH. Né? Também, pedagogo também trabalha nessa área. Esse tem um campo já consolidado, talvez pouco conhecido, mais valorizado, especialmente em empresas maiores, até nacionais, né, e multinacionais, que valorizam a formação do seu profissional. Então, o pedagogo atua nesse espaço, na esfera de recursos humanos, né, na parte de treinamento e formação, porque ele é o especialista, é aquele que vai responder pelo ensino. E as empresas hoje investem na formação dos seus profissionais. Então, o pedagogo também pode estar à frente de uma equipe dirigindo os processos de formação continuada dentro de uma empresa em diferentes áreas. Nós temos ex-alunos que atuam já nessa área também. Parece que estão chegando perguntas para a gente aí. Se quiser, então, pode entregar para a gente aqui. Olha, nós agora queremos falar com a Érica, né, Érica? Você fez pedagogia e você trabalha hoje em qual área, né, dessas todas de pedagogia? Tá, eu vou falar um pouquinho do meu percurso de formação, né? Eu me formei em pedagoga pelo curso de pedagogia da USP de Ribeirão Preto. Assim que eu me formo, eu trabalho como professora. Eu sou formada há 9 anos e eu trabalhei como professora. Eu trabalhei como professora no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, e trabalhei como professora também na educação infantil. Trabalhei também um período como coordenadora na educação infantil. E em 2010 eu prestei um concurso para trabalhar no ensino superior, que é um outro campo também de atuação do pedagogo, né? E o que você faz no ensino superior como pedagoga? Então, hoje eu trabalho como educadora. O educador no curso de pedagogia de Ribeirão Preto, de modo específico, ele é o profissional que atua na formação inicial de futuros pedagogos, de futuros professores. O foco do trabalho do educador é auxiliar, pensar o processo de estágio dos alunos junto com os docentes.
Então, os alunos do curso de pedagogia, eles têm um programa de estágio que vai desde o 2º ano do curso até o 4º ano. Então, junto com os docentes, nós pensamos, nós organizamos, nós acompanhamos e nós supervisionamos esse processo de estágio dos alunos. E é legal porque com a figura do educador, nós temos um profissional a mais na universidade. Então, nós temos o docente, que é responsável pela disciplina estágio. Docente que entenda-se professor universitário, né, que ele é o responsável pela disciplina do estágio. E nós temos o educador que trabalha em parceria com esse professor. E isso nos possibilita trabalhar de modo mais próximo ao aluno. Então, por exemplo, nós fazemos trabalhos de supervisão em pequenos grupos. Nesses pequenos grupos, nós podemos discutir mais a fundo as questões da escola. Tá. Agora, como é que está o mercado de trabalho? Fala-se tanto da educação no Brasil, não é isso? Que está faltando a gente dar mais recursos, a gente ter mais condições, a gente ter mais gente estudando, a gente melhorar a qualidade. E como é que está o campo? Você falou aí de uma quantidade imensa de áreas, né, de atuação, né? E aí, está faltando trabalho, faltando emprego para pedagogo? Não está faltando emprego. Está faltando então, pedagogo, então? Essa é uma questão. Nós temos, falta professor formado em nível superior, né, se a gente pensar no âmbito do Brasil, né? Então, nós temos ainda muitas regiões em que nós temos professores que não têm esse ensino superior, que já é uma exigência, né? E que atuam de forma mais precária nesse sentido, por falta de acesso a cursos, enfim, né? Então, nós temos ainda bastante professores sem a formação em nível superior. Mas não falta campo de atuação. Essa é uma questão forte dessa profissão. Então, tá vendo? É interessante para quem está pensando, para quem gosta da área de educação, não é? Para quem quer ser professor ou trabalhar na área de educação, esta área de pedagogia é uma área interessante, com mercado interessante, então. E mercado em expansão, especialmente a educação infantil. Tá. Né? Que é uma área que tem mais gente entrando agora também. Que está havendo um investimento no sentido de expandir as redes, né, do ponto de vista da educação infantil de 0 a 5 anos. Então, portanto, tem aí uma perspectiva bastante positiva para a atuação com esse nível de Olha bem, gente, chegou a pergunta da Helenisa. Acho que há campo para a pedagogia, mas vejo o professor desmotivado. E aí? Conta pra gente isso. Foi uma das coisas, isso aí, quando você abriu mão, por exemplo, da sala de aula e fez um concurso, é porque você estava desmotivado como professor? Não. Eu acho assim, há desafios na profissão? Esses desafios, eles são relativos às condições concretas e objetivas do campo de trabalho mesmo, as condições concretas e objetivas que perpassam o trabalho do professor. Então, por exemplo, salas com um número elevado de alunos, é um desafio ainda para a educação, possibilidades limitadas de recursos financeiros, de recursos materiais também são outros desafios da educação. Mas quem gosta, eu acho que a gente teve professores que eram apaixonados, né? Nós todos lembramos dos nossos professores da infância, isso que é o que não tinham muitos recursos também, mas que eram maravilhados. Isso que eu queria chegar nesse ponto, né? O importante da profissão do professor é poder atuar com a formação, né? Porque o professor é aquele que ensina, é aquele que leva um sujeito de um estado de desenvolvimento para outro estado mais complexo de desenvolvimento. É aquele que possibilita apresentar a cultura na sua forma máxima para o educando, seja ele criança, jovem ou adulto. Então, é uma profissão muito bonita, muito bela, e é uma profissão muito importante em termos sociais. Tá. Agora, é claro, a gente sabe que todas as profissões têm as suas dificuldades, né? Nós sabemos que também a do professor está difícil. Hoje, um dos problemas maiores é que hoje os pais, muitas vezes, deixam para os professores educar os seus filhos, né? Coisa que antes não acontecia. Os pais acompanhavam mais esse processo, né? Os professores não têm função de estar educando o filho de ninguém, né? A não ser os deles, mas de informar, né, de ajudar dentro da escola. Eu sei que é uma dificuldade essa hoje. Mas, além disso, os professores mudaram? Você acredita que mudaram nesse ponto de vista? Estão pensando diferente ou querendo diferente do que queriam antes? Eu estou falando aqui, isso eu pergunto para todas as profissões, tá bom? Eu acho que hoje nós temos um diferencial do professor que é um engajamento político. Eu vejo isso como uma questão positiva, né? Então, apesar das adversidades, que elas não são poucas, né, como a gente já tem acompanhado, mas é um professor que
está angustiado porque gostaria de poder contribuir com essa formação do outro. De melhor, e não encontra as qualidade. Condições adequadas, né, do ponto de vista de carreira, de salário, de condições de trabalho, de estrutura física. Então, eu acho que é um professor indignado, e isso eu vejo como uma questão que é positiva. Não é? Porque ele não se acomoda também. Ele não se acomoda, quer dizer, ele pode não estar satisfeito, mas ele está fazendo parte de uma luta. E ela é uma luta que não vai terminar aqui. Rapidamente, porque estão dizendo que a gente tem que ir para o próximo bloco. Mas eu precisava saber o seguinte, mais ou menos como é que está o nível salarial para pedagogo? Olha, essa é uma luta histórica, não é? Mas nós estamos acumulando alguns avanços. Não é? Então, há um problema, há um piso salarial nacional que não é o adequado ainda, mas já temos situações Mas fala pra gente pontuais. Valores, de quanto a quanto, mais nós ou temos menos um piso salarial em torno de R$ 1.100 para uma jornada de 20 horas, mais ou menos, estou falando aproximadamente. São 5 horas por dia de trabalho. São 4 horas por dia de trabalho, nossa, isso, conta. em torno de 4 horas. 4 horas por dia de trabalho. Mas nós já estamos acumulando avanços em situações pontuais, em cidades que já vêm lutando, em estados que já têm um salário diferenciado disso, podendo chegar a R$ 3.000 inicial. O inicial. Por meio período de trabalho. Por meio período. Ok. Isso, meio período de trabalho, ou seja, 4 horas de trabalho. Sim, em torno de 5 horas. Aí são 5 horas. Isso. E ganhando R$ 3.000. 3.000. E esse valor pode avançar dependendo da formação desse professor. Se ele tiver mestrado, isso setor possivelmente público. Ele avança. Setor público. Setor público. E setor privado, mais ou menos, o salário está quanto? Setor privado é muito diversificado. Mas não pode ser menos do que o 1.100, que é o piso. Nós temos escolas com poucos recursos, com muita dificuldade. Temos escolas com condições extremamente adequadas. Né, e é mais importante dizer que a USP de Ribeirão Preto, quer dizer, é uma universidade pública e tem pedagogia gratuitamente. Um curso de excelente qualidade no noturno, que nós temos uma grande inserção de profissionais no mercado de trabalho. Inserção e manutenção, que isso é importante. Exatamente, porque sai da USP, gosta do diploma da USP, é muito mais fácil de conseguir trabalho depois. Passam em concurso, que é muito importante. Muitos ex-alunos que passaram em concurso estão atuando hoje em dia na rede pública. E já seguiram mestrado e doutorado e são professores no ensino superior. Né? A Érica é um exemplo. A gente está tendo que correr, porque a gente tem um monte de coisa boa para falar, mas acontece que vocês voltarão aqui com certeza para falar mais sobre pedagogia. E eu tenho agora, então, que encerrar com vocês. Muito obrigada, tá bom, pela entrevista. Obrigada. Acho que mais pessoas possam estar aí pensando em fazer pedagogia. E, como eu prometi, eu quero dar as dicas agora de vagas de emprego que nós temos aqui. Ok? Vamos lá? Parador físico, auxiliar administrativo, motorista carreteiro, telemarketing, promotor de vendas especializadas, vendedor, lavador de veículos, açougueiro, padeiro, auxiliar de cozinha. Ok? Para você ter mais informações para essas vagas, é só entrar no nosso site www.silvanaresende.com.br. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação.
E nós voltamos aqui ao programa Silvana Rezende, ao vivo da TV Mais Ribeirão, também pela internet, para o Brasil e para o mundo, pelo site também TV Mais Ribeirão. E nós também seremos retransmitidos para todos os canais da ACESP em todo o estado de São Paulo, inclusive pelo canal TV Aberta na capital de São Paulo. Olha, nosso assunto agora é e-social. Que tal é esse? O que é isso, e-social? E para falar com a gente, explicar, está aqui o consultor Danilo Silva. Boa noite, Danilo, seja bem-vindo. Boa noite, Silvana, muito obrigado. O e-social, ele é um projeto do governo que visa fazer toda a parte de informatização das obrigações que as empresas hoje possuem. No âmbito das esferas do Ministério do Trabalho, da Receita Federal, da Previdência Social, do INSS, né? Para que possa assegurar melhor os direitos trabalhistas dos empregados, dos trabalhadores, né? Os trabalhadores rurais, aquelas pessoas, no caso, os empregados domésticos, e visa também trazer melhor segurança nas informações que são prestadas ao governo, para que isso possa melhorar na questão da qualidade da prestação das informações e isso ser depois para as pessoas em termos de cidadãos que possam estar recebendo isso através de coleta de dados. Por exemplo, na hora de sacar o seguro-desemprego, poder retirar seu FGTS. Então, o governo quer informatizar isso para ser mais ágil na hora de prestar as contas com o contribuinte. Agora, vamos explicar para a gente aqui. Vamos supor, nós temos muitos empresários também assistindo ao nosso programa. E nós queremos aqui prestar informações nesse sentido também. O que é que para o empresário, o que é o e-social? Você falou aí pro funcionário, pro colaborador, é uma forma, não é isso? De qualificar e de colocar todas as informações dele lá. Mas quem tem uma empresa, o que tem que fazer? Qual a mudança que significa? Tá. O projeto do e-social, ele visa fazer com que o empregador tenha que transmitir essas informações para o governo de uma maneira sistematizada, onde ele vai ter que ter essa obrigatoriedade de transmitir mês a mês. Então, hoje, o que ele faz através do papel, ele vai ter que transmitir através desse projeto do e-social. Então, por exemplo, hoje a empresa tem um departamento pessoal, não é isso? Correto. Tem um DP. Isso. Esse DP faz lá a folha de pagamento dos funcionários. Funcionário tal, né? Isso. Ou tem um DP dentro da própria empresa, não é isso? Ou então terceiriza para algum escritório de contabilidade fazer essa folha de pagamento. É esse escritório de contabilidade ou é a própria empresa, através do seu DP, que faz esse levantamento do número. Parte deles já são informatizados, mas não com a qualidade com que o governo quer chegar. Então, hoje, por exemplo, uma guia do FGTS, você tem que transmitir a informação e levar esse documento para depois ser pago dentro de uma agência bancária. E a parte de alguns documentos tem que ser arquivados dentro da empresa. Com o e-social, não. Você passa a não ter mais a obrigatoriedade de ter papel. Você deixa tudo arquivado direto no banco de dados do governo. O empresário, ele tem que comprar algum sistema para isso? Ele tem que implantar um sistema novo de informática na empresa? Para as empresas, no caso, que possuem faturamentos acima de 3 milhões e 600, elas vão ter que ter um sistema para poder enviar essas informações, para que possa ser feito o gerenciamento desses dados. Isso vai para o Ministério do Trabalho? Essas informações ela vai para a Receita Federal, para a Previdência Social e para o Ministério do Trabalho também, tá? Além dessas outras esferas. Tá? Então, quem tem acima de 3, quem tem um faturamento mensal? Anual, de 3 milhões e 600 mil. Isso. Faturamento anual, ou seja, tudo aquilo que a empresa conseguiu levantar, não é isso? Correto. Bruto, né? Bruto. É faturamento. Exato. Tudo aquilo que a empresa conseguiu levantar, que está lá provado que ela conseguiu levantar, se ela tem acima de 3 milhões e 600 por ano, ela tem que adquirir um sistema próprio do e-social. Ela vai ter que enviar essas informações. A maneira como ela vai trabalhar, se ela vai ter um software A, B ou C, isso independe. O governo ele não está olhando para essa situação. Ele apenas está pedindo a informação. E como é que ele consegue fazer isso? Como é que uma empresa consegue fazer isso? Contratando um escritório de contabilidade? Ela
pode ter tanto o escritório de contabilidade ou ela ter seu próprio departamento que vai fazer todo esse gerenciamento e que a partir desse software que vai gerenciar todas as obrigações, vai enviar essas informações para o governo. Agora, quem fatura, a empresa que fatura menos de 3 milhões e 600 por ano, não tem essa obrigatoriedade? Por momento, o governo ainda está estudando, tem alguns grupos de estudos que estão verificando a viabilização dessas empresas, que são empresas de menor porte e que vão precisar... São empresas, muitas vezes, que estão dentro do Simples, esses 3 milhões e 600? Exatamente. A ideia do governo é criar um outro modelo de simplificação do e-social para que possa essas empresas de menor porte poder atender. Isso pensando em escritórios de contabilidade, que muitas vezes não tem uma estrutura como uma empresa de grande porte tem. Então, para isso, o governo está estudando e ainda está em fase de análise. O que está definido é apenas empresas que têm faturamento acima de 3 milhões e 600. E qual prazo, Danilo, para que essas empresas, na verdade, já implantem o e-social? Olha, Silvana, o governo já tem prorrogado esse prazo já em torno de 5 vezes já, para que as empresas possam tentar se adaptar. Atualmente, o governo já informou que a partir do momento que ele liberar o manual 1.2, as empresas têm 6 meses para começar já a enviar as informações. E depois de 6 meses, ele já vai liberar para as empresas poderem estar enviando esses dados em paralelo. O que é manual 1.2? Para o empresário saber, o que é isso? Como é que ele sabe que o governo liberou o manual 1.2? Okay. O manual 1.2 ele vai ser disponível no site do e-social, que é um site que já está disponível para as empresas acessarem. E lá eles vão encontrar todas as orientações para que eles possam se adequar, desde a parte de softwares até a parte dos processos, que esse é o maior desafio, é onde as empresas vão ter que mudar a sua cultura, principalmente na maneira de se fazer o envio das informações ao governo. E na verdade, Danilo, deve ter um tempo de transição até também, porque as empresas têm os seus dados num programa hoje. E elas têm que passar esses dados todos e abastecer um outro programa, no caso, que é o e-social. Exatamente. Aí pode demandar um tempo maior, não é? Perfeito, Silvana. Esse é o maior desafio das empresas. É conseguir adequar todos os seus processos e atender às necessidades que o governo está exigindo. Então, nós olhamos hoje para as empresas, nas nossas consultorias, e mostramos qual a importância que os departamentos têm que estar sendo envolvidos, a importância que os empresários precisam estar olhando para esse projeto, porque ele vai demandar muita mudança nas empresas. Tá. Né? Agora, representa uma melhoria e alguma vantagem para o empresário também? Silvana, nesse momento vai haver muito trabalho. Então, muitas vezes os empresários acabam olhando isso como um pouco mais de gastos para a empresa. Até porque o governo só sabe inventar e aumentar imposto, né? Nós sabemos da importância de ter tudo padronizado hoje, né? Mas o que o empresário pode ganhar com isso? Você colocou aí a questão do funcionário, que a médio prazo, né, pode ter os seus dados mais organizados, né? Mas no caso para a empresa, o que a empresa também pode ganhar com isso? Para a empresa, o objetivo do governo é fazer com que essas informações possam ser tratadas a um prazo menor do que hoje é feito a questão de levantamento de dados e poder refletir isso dentro da nossa economia. Isso tem aí alguns projetos ou mesmo algumas leis que hoje já estão implantadas, como a desoneração, que visa trazer benefícios para os empregadores no intuito de estimular muitas vezes a economia, no sentido de que as empresas precisam de incentivos para que elas possam estar continuando e passando por momentos difíceis como a gente vem passando no momento de crise. Né, você tem passado aí por muitas empresas explicando o que é e nesse primeiro momento tem uma resistência. Exatamente. Nesse momento, alguns empresários ainda não se tomaram conta do tamanho que é esse projeto da social e qual o seu impacto dentro da sociedade e dentro da sua empresa, principalmente. Porque nesse momento os gastos vão ser altos, mas a longo prazo isso vai refletir em melhorias para a empresa. Espera-se, né? Espera-se. Acho que é o que o empresário brasileiro todo espera, né? Ter condições para realmente trabalhar pagando menos imposto, né? Eu sempre falo isso, acho que é uma briga nossa aqui. E quando a gente pensou em fazer o programa com esse objetivo, é justamente para mostrar as agruras do colaborador, do funcionário e do empresário, das duas pontas, né? Que nós queremos mostrar aqui. Quem quiser mais informações, entra em qual site? www.esocial.gov.br
www.esocial.com.br. .gov. .gov, G-O-V, não é? Ponto de governo, .br. Olha, muito obrigada, Danilo, pelas suas explicações aqui, não é? E a gente tentou aí facilitar um pouquinho mais, né? E tentar conhecer um pouquinho mais desse E-Social, ok? Muito obrigada a você pelos seus esclarecimentos. Por nada, Silvana, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você. Nós temos agora mais vagas de emprego para falar para você. Vamos lá? O que a gente tem para oferecer? Mais vagas de açougueiro, barman, eletricista, mensageiro, motorista entregador, peixeiro, repositor em supermercados, instalador de equipamentos de comunicação, auxiliar de limpeza, copeiro de hospital. Olha, e daqui a pouquinho a gente volta depois dos comerciais. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. E nós estamos de volta com o programa Silvana Rezende. E agora nós temos mais um assunto para tratar aqui. A gente está sempre falando de forma a auxiliar você na hora da escolha da profissão, na hora de mudar de profissão também, por que não, não é? Não dá para ficar sendo infeliz porque fez uma escolha e não pode mudar de escolha. Pode mudar de escolha sim, não é? Claro que você tem que ter segurança com isso. E muitas vezes você está infeliz no trabalho e está pensando em mudar de trabalho, mudar de emprego ou mudar de área, não é? E aí você está um tempo lá fora do mercado, não sabe como é que vai procurar emprego, e é justamente por isso que a gente trouxe hoje uma consultora para falar para você como é que deve se fazer um currículo, tá? Não é só pegar aquela folhinha lá na papelaria, não é? E chegar em casa e imprimir ou escrever à mão. Hoje não dá mais para fazer assim, não. Então, hoje, a Elaine Orlandini, que é consultora de RH, vai estar aí nos ajudando a falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, Elaine? Boa noite. Então, não dá mais para pegar aquele papelzinho pronto na papelaria, né? Como eu disse agora, né? Não, Silvana. Hoje, o profissional tem que entender que o currículo é o cartão de visitas, né? Então, se for um currículo bem elaborado, as chances de que ele seja convidado a participar do processo seletivo são muito maiores, né? Ele tem que acertar desde o início, então? Desde o início, desde o início. Agora, fala pra gente, como é que se começa, então, um currículo, né? Quais as preocupações que ele tem que ter? Acho que, principalmente, ele tem que se preocupar que esse currículo seja bastante
clean, um currículo limpo, né? Hoje, 2 folhas no máximo, né? Então, não tem mais aquilo de todas as A gente está mostrando algumas imagens aqui, ó. Vamos lá, então. No currículo, primeiro, informações pessoais. Informações pessoais são as básicas, né? Ele vai estar passando o nome. Não tem que estar escrito informações pessoais, não, tá, gente? Não. É só mesmo nome, o nome, a endereço, endereço, estado civil. São as informações básicas onde ele está se apresentando como pessoa. Tá. Né? Aí precisa colocar, por exemplo, foto ou não? Não, não. Só se a oportunidade solicitar. Então, por exemplo, muitas vezes para uma função de modelo, uma recepcionista de eventos, eles solicitam. Aí sim. Caso contrário, não tem necessidade. Outra coisa, número de documento. Também não se usa mais. Hoje não e até por questão de segurança, né? Também. Você pode distribuir teu currículo, não sabe aonde vai chegar esse currículo, podem usar seu CPF, podem usar... Não tem necessidade, não tem a menor necessidade. Não é isso que vai se olhar. Com certeza, nesse primeiro momento não. Muito importante que ele deixe mais de uma forma de contato, então um telefone de recado, o e-mail é importante, muitas organizações hoje se comunicam através de e-mail, né? Então... Outra coisa, depois então das informações pessoais, o que vem a seguir? Aí vem o objetivo. E é muito importante também, Silvana, hoje, que o profissional entenda que ele tem que ser claro no objetivo que ele está buscando, né? E também, ele está respondendo a um anúncio, ele vai adequar o currículo dele para essa oportunidade. O objetivo vai escrever, então ele vai que colocar cargo, que área que ele quer. Que ele está buscando ou então a área. E um texto curto também. Um texto curto, o nome da oportunidade muitas vezes. Se eu estou respondendo uma vaga para um anúncio, para uma determinada vaga, eu vou estar colocando que é para aquela oportunidade, né? Tá, ou a área de atuação ou também que ele possa trabalhar. Se ele está enviando para a organização sem nenhuma vaga divulgada. Tá. Depois do objetivo, o que vem? Aí vem o resumo vem as qualificações. Seria um resumo do histórico profissional dele, mas dizendo das realizações, das experiências que ele tem, os conhecimentos. Tá, então vamos lá, vamos ver aí, porque já está no ar, experiências, no caso mostrar onde ele trabalhou. Não. Aqui ele vai dizer aquilo que ele já desenvolveu profissionalmente. E até, vamos supor que ele tenha conseguido êxito em alguma função, algum cargo que ele teve. Não. Ele pode colocar aqui? Não, nesse momento ele pode dizer objetivamente que ele teve algumas conquistas. Então, por exemplo, ele era um profissional que fazia gestão de uma determinada área e ali ele obteve uma redução de custos operacionais. Ele vai dizer isso aqui. Tá. Vamos voltar à tela, por favor? Então, primeiro, experiências, aí depois o conhecimento. Na verdade, experiências, conhecimentos, ele pode estar dizendo aqui do idioma, né? Se ele tem um segundo, um terceiro idioma. E vai dizer também das disponibilidades que ele tem. Por exemplo, um profissional que vai responder a um anúncio para uma oportunidade fora da cidade onde ele reside, mas ele tem disponibilidade para fixar a residência, ele vai colocar aqui. Ele está respondendo... Eu posso mudar, disponibilidade de viagens. para viagens, disponibilidade para fixar residência em outra localidade. Se ele está respondendo um anúncio que é importante que ele seja habilitado, nesse momento ele pode estar colocando que ele tem CNH, ele pode colocar a categoria. Então, são as qualificações profissionais que ele adquiriu durante a carreira dele. Logo depois? Tá? Logo depois a gente pode colocar a parte de formação acadêmica, né? Tá. É importante que eles entendam que é sempre decrescente, então ele vai estar colocando a última formação. Tá? Se ele é um profissional que hoje tem uma pós-graduação, um MBA, ele vai colocar essa formação e aí ele pode estar colocando a formação superior também, porque muitas vezes são áreas complementares. Aí não, vamos supor, quem tenha curso, quem tenha pós-graduação, que seja depois da faculdade, não é isso? Sim. Tem a faculdade, precisa também colocar onde fez o ensino médio? Não. Não precisa. E se ele tem só o nível superior, ele também não precisa colocar o nível médio. A não ser que ele tenha um curso técnico que seja compatível. Porque subentende-se que quem fez graduação em faculdade, na verdade, já fez o ensino médio. Né? Exatamente. E aí, no caso, quando tem curso técnico, que está agregando, aí sim ele pode colocar. Tá. Volta pra gente essa tela, a última tela, por favor.
Então, é o curso, a instituição onde fez, não é? E o ano de conclusão, de cada um dos cursos. De então, cada um. Pós-graduação, graduação e assim por diante. Depois? Depois, ele vem para a experiência profissional. Aí sim, ele vai mencionar as empresas onde ele trabalhou, quais foram os cargos que ele ocupou, o período que ele permaneceu nessa empresa, né? E ele vai descrever um pouco das atividades que ele tinha, tudo as de forma sucinta responsabilidades. também. Muito objetivo, sempre muito... Tá. Agora, experiência profissional é importante, você colocou aí, mas é muito importante que se coloque quando entrou e quando saiu da empresa. É muito importante, O que se avalia isso? O tempo que ele, na verdade, se Que dedicou? Exatamente. A estabilidade profissional que ele tem, né? Por exemplo, um profissional que ficou um período, vamos dizer, relativamente curto numa empresa, mas que ele conseguiu uma promoção, isso diz da capacidade, do desempenho. Né? Então é importante ele colocar isso. Por exemplo, de tanto a tanto eu tive a função tal. Exatamente. Depois de tal ano a tal ano eu tive a outra função. Tá. Tudo de forma sucinta. Sim, muito objetivo. Até porque hoje não tem. Você tem que mostrar aquilo que você efetivamente sabe fazer, aquilo que você conhece. Aí que tá, né? Não adianta enganar no currículo, né, Elaine? Não. Porque depois vai descobrir. Com certeza. Né? O currículo tem que ser muito verdadeiro e refletir exatamente a sua experiência profissional, as suas qualificações. Porque quando vai para o processo seletivo, os profissionais têm condições. Hoje é muito difícil um processo seletivo que não tenha avaliação técnica. Depois dessa experiência, tem mais alguma coisa? Depois da experiência, ele vai mencionar os cursos, palestras, seminários que ele participou, né? Que também é bastante interessante. Mas às vezes a gente recebe currículos com uma lista imensa. Não. Então, tá chegando aqui, mais pergunta pra gente. Tá um pouquinho aqui. Luciano Vila Tibério. É bom colocar quantos empregos na minha experiência profissional? Hoje a gente orienta que se coloque pelo menos as 3 últimas experiências, né? Então, mais a experiência. As 3 últimas. As 3 últimas. Não tem mais isso de você começou como office boy, mas hoje você é gerente, administrativo. Mas vamos supor que seja alguém que está no mercado há bastante tempo. Concorda? E aí ele começou há 14 anos a trabalhar, 20 anos a trabalhar, tá? E os últimos 3 empregos dele ocuparam os 8 anos, os 10 anos últimos. A pessoa fala, puxa vida, essa pessoa começou a trabalhar tarde? Não. Hoje o profissional de recursos humanos, o selecionador, ele já tem essa referência, né? Que o profissional não precisa colocar os empregos anteriores, lá do início da carreira, não. E se ele chegou àquele ponto é porque ele teve uma história anterior. Com certeza ele tem uma história anterior, com certeza, né? E ele vai direcionar, Silvana, para a oportunidade que ele está se candidatando, né? Então, um profissional desses... Ok, então, respondida a sua pergunta, Luciano. Última coisa. Erro de português não dá para aceitar, né? Nem pensar, nem de digitação. Então, antes de imprimir, revisar esse currículo várias vezes para que não tenha... Mostrar o capricho, isso mostra capricho também. Capricho, outra coisa, papel branco, né? Isso de que, currículo colorido chama atenção, não é necessário. Uma letra também que seja nada de manuscrito. E tudo mais simples, melhor. Quanto menos é mais. Elaine, olha, muito obrigada, tá bom? Pelas explicações aqui pra gente. A gente espera ter ajudado também vocês aí nessa explicação. Gente, nosso tempo esgotou. Hoje chegamos ao fim de mais um programa aí, Silvana Rezende, direto aqui da TV Mais, ao vivo, também pelo site e também para todos os canais da ACESP no estado de São Paulo, inclusive capital de São Paulo. Boa noite a você, um grande abraço e até o próximo Silvana Rezende.